A Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa inicia hoje um novo capítulo de sua história sob a liderança da doutora Leila Gouveia. Ela é oftalmologista do Amazonas, uma das nossas grandes referências em cirurgia de catarata e tem uma trajetória de liderança, pioneirismo e dedicação, eu diria, desbravadora e inspiradora na oftalmologia. Seja muito bem-vinda à presidência da Brascas. Muito obrigada, Betina. Esse é um momento realmente muito especial, não só para mim, mas eu acho que para a Brascas, porque mostra o quanto a nossa sociedade amadureceu. Trazer, nesse momento de explosão da Brascas, do ponto de vista internacional principalmente, trazer uma mulher para a presidência, a primeira mulher, eu acho que é simbólico. Não porque sou eu, mas porque representa o que outras sociedades já fizeram. É maravilhoso. Eu olhando a dimensão de um congresso da Brascas, eu sinto o mesmo tamanho da responsabilidade, eu sinto o mesmo tamanho da felicidade. Então, de verdade, eu estou muito feliz. Estamos muito felizes. Estamos também nos sentindo representada. Seja realmente muito bem-vinda. Doutora Leila, a senhora me mostrou um pouquinho antes da gente iniciar o podcast um livro que a senhora escreveu sobre a sua trajetória e eu fiquei muito tocada com algumas partes. Eu queria te convidar a abrir um pouquinho dessa história para o nosso associado, para as pessoas que estão assistindo o nosso podcast e falando do seu início de vida na oftalmologia, na medicina, como que foi desbravar esse mundo diferente, como que foi a sua ascensão. Bom, primeiro porque que eu escrevi aquele livro, né? Esse livro, ele não está completo, por razões óbvias, né? Ele ficou em aberto no final, exatamente para incluir o capítulo da presidência da Brascas, que eu considero que vai ser realmente o ponto alto dele, né? E vai ser o máximo que eu acho que eu poderia conseguir nessa carreira profissional. Mas, como abrindo um pouquinho daquilo, né, de onde eu vim do interior do Amazonas, uma cidade chamada São Paulo de Olivença, no Alto Solimões. Então, de lá para cá, foi um caminho bastante grande, muito cheio de, não digo obstáculos, mas de coisas bastante diferentes. Eu me mudei para Manaus, a minha família era do interior, eu me mudei para Manaus aos 15 anos de idade. E essa é uma parte interessante, porque no interior todo mundo casa cedo e eu não queria casar e eu fui embora. E aí começou assim, na verdade. Por que eu saí de lá, né? Eu saí de lá, essa foi uma das razões, que eu não queria casar cedo. Eu saí de lá muito cedo e eu fui estudar, né? E de lá eu estudei, passei na faculdade de medicina. A faculdade de medicina para mim nunca foi naquela época uma vocação de verdade, mas foi um desafio. Sempre fui uma pessoa assim muito estudiosa e para mim passar no vestibular de medicina era meio que eu provar para mim mesma que eu conseguia tal façanha, né? Na época era um dos cursos mais concorridos. E daí eu passei na faculdade de medicina e me formei e foi realmente muito interessante porque do ponto de vista emocional para minha família foi super importante porque era a primeira pessoa da família que se formava, principalmente em medicina, que até hoje, queiramos ou não, é um curso que quando você faz é uau, assim, embora não tenha hoje, a gente sabe o respeito, vamos dizer assim, que a medicina merece, mas ainda representa muita coisa um filho formar em medicina, né? Então, me formei. E daí, na oftalmologia, você quer que eu continue assim? Claro, ou você quer fazer por favor. Mais perguntas? Não, eu quero que a senhora continue contando essa linda história. Eu estou fazendo um resumo bem justinho para não ficar muito longo. E daí, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu me deparei com umas coisas assim muito difíceis para mim, que foi o serviço público.
Então, o serviço público, para mim, foi uma decepção muito grande. Eu não consegui administrar na minha cabeça como funcionava, os insumos que não tinham, tudo difícil. E eu acho que não mudou muito para os dias de hoje. Então, eu tinha dificuldades de assimilar isso como sendo uma coisa normal. Então, no meio do caminho, eu estava no 4º ano de medicina, quando eu resolvi deixar a medicina e fazer outro vestibular para economia. Eu falei, quem sabe eu posso fazer alguma coisa nesse outro campo, né, de, sei lá, finanças, ciências humanas. E eu passei para economia. Só que no ano que eu passei para economia, eu cursei oftalmo. Que coisa, né? Eu cursei oftalmo. Daí, oftalmo, eu abri assim meus olhos, porque, poxa, eu não preciso estar num pronto-socorro de frente, eu não preciso estar nos plantões, que era também uma coisa ruim para mim, administrar, acordar no meio da noite, fazer um plantão, voltar, isso era ruim, meu biológico meio que não aceitou. E eu pensei assim, nossa, tá aí, medicina tem várias coisas que a gente pode se encaixar, e por que não aí? Aí, quando eu terminei o curso de medicina, eu já fui procurando alguém na cidade. Eu encontrei, né, a doutora Sônia, que fazia intracapsular, e era assim uma exímia cirurgiã. E eu me inspirei muito nela, sabe? E aí eu fui acompanhá-la num serviço lá mesmo em Manaus, e daí pronto, nunca mais parei, né? Aí começou tudo. A senhora chegou a namorar outra especialidade médica, então, antes do oftalmo? Foi. Antes da oftalmo, eu passei pela cirurgia geral, que foi uma coisa que também me chamou um pouco. Cheguei a fazer nutrição parenteral em paciente operado. Eu acompanhei um cirurgião geral lá durante, acho que uns 6 meses. Mas, assim, eu esbarrava naquele sentimento de que eu tinha muitas limitações de resolver as coisas. Muitas coisas que não dependem do médico no serviço público, não depende, continua até hoje. Então você quer fazer uma coisa, mas você não consegue por várias outras coisas, ou porque não tem, ou porque é burocrático, porque, enfim, que seja, não depende. E assim, na oftalmologia, embora tenha mudado muito de lá para cá, muito, explodiu, né? A parte tecnológica explodiu, mudou totalmente. Mas eu via que era uma coisa que podia depender só de mim, entendeu? E aí, quando a senhora entrou no oftalmo, a senhora já embarcou na cirurgia de catarata? Não. Por quê? Quando eu entrei na oftalmo, eu fiz a minha residência em Belo Horizonte, e daí através de um outro colega, tinha a possibilidade de fazer mestrado em Ribeirão Preto, e eu fui fazer. E aí, nessa época, estava começando essa explosão de equipamentos. E eu não tinha dinheiro para equipar, para montar centro cirúrgico, eu não tinha dinheiro para diagnóstico, eu não tinha. E aí, qual foi a minha ideia? Bom, eu vou fazer uma parte da oftalmologia que não depende de muito investimento. E daí eu fui fazer estrabismo. Foi o que eu fiz com o Dr. Arley, que é um dos maiores estrabólogos do Brasil e talvez do mundo, né? Em Ribeirão Preto. Então, eu fiz o meu mestrado em estrabismo. Então, eu sou uma estrabóloga, entendeu? E só que, quando eu voltei para Manaus com essa especialidade, dentro da residência, eu já comecei a me identificar com a cirurgia de catarata. Eu fui fazer estrabismo por essa questão mais de investimento do que por outra coisa. E lá em Belo Horizonte, eu conheci um cirurgião chamado Ricardo Guimarães, que foi uma inspiração total para mim como cirurgião. E com ele eu consegui assim entender o espírito de um cirurgião de verdade, sabe? Eu coloco isso lá no livro, que o cirurgião ele tem que ter uma velocidade de pensamento, uma velocidade de decisão e uma velocidade resolutiva. Isso eram coisas que eu tinha já de origem, sabe? Então, ser cirurgiã para mim foi assim totalmente natural. Eu encarei a cirurgia de catarata muito rápido, eu aprendi muito rápido, eu tenho uma facilidade assim de técnica muito grande, sabe? Então, para mim foi muito natural. Pouquíssimo traumático.
uma vez, foi logo que saiu a notícia que a senhora ia ser a presidente da Braskem, há uns 2 anos, me descreveram a senhora assim: a Leila é uma desbravadora da cirurgia de catarata. Ela era um meio completamente masculino e ela foi lá e entrou. Ninguém operava ao vivo nos congressos. Nenhuma mulher operava ao vivo nos congressos. A Leila foi a primeira mulher que foi lá e fez. Isso foi intencional? A senhora buscou isso? Eu quero me colocar? Ou foi natural do seu caminho? Não. Isso tem uma história, assim, tem uma parte da indústria que me trouxe para isso. Eu digo sempre, e às vezes parece que pode ser mal interpretado, mas eu digo que a Alcon me descobriu. Eu digo, como cirurgiã. Por que eu digo isso? Porque foi através da Alcon, né, de um assessor da Alcon, que eu comecei a vir para os congressos. Por quê? Porque o assessor cirúrgico é aquele que vê o cirurgião operar. Então ele consegue dizer, você opera assim, você opera assado, você, entendeu? Então ele consegue enxergar a técnica do cirurgião. E aí eu fiz um curso de faco, isso é uma coisa bem interessante, eu fiz um curso de faco na Fundação Altino Ventura, em Recife, com o Dr. Marcelo. E o curso de faco era assim, naquela época ninguém fazia quase faco, devia ter umas 10 pessoas, o Dr. Marcelo era uma dessas pessoas, né, que já fazia um pouco o faco básico ali. Então eu me inscrevi nesse curso da Alcon. Eram 4 dias de curso de wet lab à tarde e de manhã a gente via o Dr. Marcelo operar. Então era de segunda a sexta o curso, eu assisti o curso de segunda a quinta e na sexta-feira cada um de nós, os alunos, né, vamos dizer assim, teria a oportunidade de entrar em algum passo da cirurgia. E aí quando chegou a minha vez, eu fiz a cirurgia inteira. Entendeu? Então eu costumo dizer que eu aprendi faco em 4 dias. Então isso é que eu estou te falando. Eu sempre tive assim uma habilidade, uma fluidez. Para mim é tudo parece simples, entendeu? Não que eu acho que é simples, mas assim eu tenho uma facilidade assim grande, eu considero, porque eu aprendo muito rápido os passos cirúrgicos. Então a partir daí, quem que estava comigo? O wet lab da Alcon, por isso que eu digo. Então, a partir disso, o assessor cirúrgico começou a me acompanhar e me trouxe no ano 2000, olha só quanto tempo faz, no ano 2000 ele me trouxe, isso foi em 96, e 4 anos depois, né, então ele me trouxe para a USP, para participar daquele congresso da USP, onde tem o pré-congresso, que os médicos fazem cirurgia ao vivo para os residentes. Entendeu? Então, o congresso da USP é de, sei lá, de quinta, sexta, sábado, mas antes disso, 2 dias antes, tem o pré-congresso, que são as cirurgias. E ele me trouxe para fazer uma cirurgia. E aí, a minha cirurgia era uma cirurgia complexa, né? Uma cirurgia muito complexa, e eu fiz a cirurgia toda, e foi uma cirurgia que foi um sucesso. E outra coisa também interessante, esse mesmo assessor da Alcon, ele marcou uma aula para eu dar para os residentes, para os fellows e tal. E assim, como eu talvez, não sei, eu acho que isso é um preconceito talvez muito mais geográfico do que de gênero. Eu quero encarar que seja assim. Então, quando eu cheguei para dar aula lá no 5º andar da universidade, que é lá, que é o auditório dos residentes, não tinha nenhum. Ninguém queria assistir minha aula. Sério. Aí, o que ele fez? Ele foi atrás nos corredores, lá no centro cirúrgico, buscar a gente para assistir, afinal eu estava lá, né? E eu ia operar no dia seguinte. Aí, conseguiram reunir algumas pessoas, eu dei a aula, e aí deu tudo certo, e no outro dia eu operei. Então, a partir daí, eu digo que esse foi o meu ponto de chegada, né? Então, a partir daí, aí essa cirurgia foi comentada no dia seguinte no próprio congresso, aí me chamaram, aí pronto, aí nunca mais parou. Aí virou isso. A senhora tem uma trajetória de transformação, no mínimo de mudança de curso pela educação, né? Não queria casar, escolhi fazer medicina. E a senhora está assumindo uma associação que tem um compromisso, claro que num nível mais elevado, de educação, de atualização médica. Exato.
Como que você vê hoje, o que você o que a senhora como nova liderança pretende implementar, como que a senhora vê nesses 2 anos essa continuidade do compromisso da Braskem com a atualização médica? Olha, eu vejo que ainda existe um campo muito grande para isso. Voltando um pouquinho sobre a minha presença dentro das sociedades, eu fui quando eu cheguei em Manaus, de volta da residência e do mestrado, a nossa sociedade amazonense, ela tinha meio que sumido, se desmontado, alguma coisa assim, ficou sem liderança. Aí a gente recomeçou a sociedade lá, e eu ainda fui presidente 3 vezes lá da sociedade. Então a gente trouxe, hoje é uma sociedade que funciona, está muito bacana hoje. Então eu sempre gostei dessa parte de ensino, dessa parte de liderança mesmo, porque eu acho que a liderança você consegue fazer de várias formas. Uma delas que eu gosto muito é fazer uma liderança muito compartilhada, mas com rédea, entendeu? Acho que você não pode compartilhar demais, você tem que ter o domínio, claro, né? E o que eu vejo na Braskem hoje é a chegada de uma população aí de oftalmologistas enchendo, né? Cada vez mais jovens, e que a gente tem que ter, e eu tenho isso, uma visão de que os meios da informação devem ser diferentes, né? A gente vive hoje um mundo completamente diferente da época que eu vivi, né? Nos meus primeiros anos. Hoje a informação tem que chegar de uma forma leve, rápida e assim, muito mais fluida do que a gente recebia antes. O que significa isso? Significa você trazer na linguagem que o médico vai entender. Uhum. Qual que é a linguagem que o médico vai entender hoje? É a linguagem de revista? É a linguagem do papel? É a linguagem da biblioteca? Não, é a linguagem digital. Então, eu acho que se a gente conseguir trazer o médico para esse campo digital, se a gente conseguir trazer a informação para esse campo digital onde o médico está, a gente vai conseguir trazer mais informações. E é isso que a gente quer. E aí eu já vou aproveitar para dizer para você que a gente tem várias portas de entrada na Braskem, que eu vejo. Tem a porta de entrada de várias maneiras. Tem do filho de alguém, tem de alguém que fez o trabalho, tem do amigo de alguém. Não que eu estou criticando, não é nada disso. Mas são formas de entrar na Braskem, né? Ou porque você escreveu um trabalho, ou porque, enfim. E hoje a gente está abrindo uma porta totalmente democrática, que a gente tem um projeto chamado Braskem Conecta. O Braskem Conecta, ele não é um projeto dirigido só para jovem, mas principalmente para jovem. Por quê? Porque é o jovem que está muito mais no digital. Então a ideia é trazer um programa que qualquer pessoa, por isso que eu digo que é democrático, você depende de você mesmo. Então você traz um assunto, você faz um vídeo e você manda para a Braskem. Esse vídeo, eles serão catalogados, ele vai ser publicado na rede social da Braskem, ele vai ser avaliado de acordo com a métrica da rede social, que no caso é o Instagram da Braskem, e de acordo com essa métrica a gente vai tirar um vídeo por mês, talvez, ou a cada 2 meses, e juntar, sei lá, 10 vídeos e fazer uma sessão no congresso. Entende? É vídeo de caso clínico, de cirurgia? A gente tem 4 categorias que está descrito lá. Uhum. Esse é um projeto que eu ainda vou levar para o conselho. Eu mandei, mas hoje é a reunião do conselho, né? E eu vou levar para o conselho, provavelmente vai ser aprovado, e aí a gente vai começar a divulgar isso aí. Mas é interessante o conceito em si, porque é justamente a senhora agora que teve que vencer essas barreiras, sejam geográficas ou de gênero, enfim, facilitando a entrada de pessoas de diversas regiões, fora dos grandes centros, nos rincões. Porque eu digo que é democrático, porque você não vai depender de ninguém, você vai depender só de você. Você vai fazer, você vai mandar e você vai esperar se o seu vídeo vai ser ou não classificado. E não sou eu e nem a Betina que vamos classificar. Quem que vai classificar?
a própria rede social, entendeu? Então a gente vai ver as métricas, mais compartilhamento, mais comentário, mais curtida, mais o que realmente esse meio digital entende. Então a gente vai metrificar por aí e vai selecionar para fazer uma... Eu imagino que ficaria muito bom a gente fazer uma sessão com esse nome, Brascas Conecta. Aí a gente apresentaria os melhores do ano e fazer premiação. Publica no F. Publica na Oftalmologia em Foco. Enfim, eu acho que é uma boa ideia. Vamos ver se vai funcionar. A senhora tem essa coisa da força pessoal muito presente. Se você encontrar ali fora um jovem do interior de um estado do Brasil, fora da região sudeste, que está sonhando em fazer oftalmologia, o que a senhora falaria olhando no olho e aí considerando os acertos e os erros da sua trajetória? Eu falo que eu sempre falei até para minhas filhas, né? Você precisa ter um caminho que você já enxerga lá no final. Se você conseguir definir, você precisa definir isso. No momento que você define isso, não importa o que vem na frente. Então você define daqui para lá. Então você quer chegar lá. Então é lá que você vai chegar. Você precisa foco, trabalho, nada é fácil. Isso aí a gente precisa frisar. Muitas vezes você talvez me vê aqui e fale assim, nossa, a Leila ali é presidente da Brascas, mas você não sabe o caminho que a gente fez, né? Todo mundo quer chegar lá. Mas eu digo uma frase que eu ouvi do Bernardinho. O Bernardinho foi o técnico da seleção de vôlei. Então, o que ele dizia? Ele dizia, todo mundo quer o sucesso, mas quantos querem fazer o processo? Quantos querem passar pelo processo? Quantos querem estudar o que tem, ficar treinando uma hora a mais, chegar uma hora mais cedo? Entendeu? Quem que quer? Quem quer vai conseguir. Então, eu acho isso. Você tem que definir o que você quer e o esforço é baseado naquilo que você se propôs a fazer e alcançar. E a própria presidência vai se tornar um grande novo processo, porque é um trabalho novo que você assume, que você tem que encaixar na sua vida, você não é remunerado para isso. Não, e esse processo ele não começa hoje, ele começou tem 2 anos. Tem 2 anos que eu trabalho para essa presidência, entendeu? Eu sei. Então eu não cheguei aqui, eu vou chegar aqui e vou te dizer o projeto. Não, tem 2 anos que eu penso, que eu vivo a sociedade do dia a dia, que eu vejo as dificuldades, que eu vejo o sucesso dela, que eu tento entrar nas brechas do que eu poderia melhorar, porque hoje a gente pode dizer que a nossa sociedade é uma das maiores sociedades do mundo, é uma sociedade de muito sucesso, é uma sociedade que você olha e diz, nossa, eu vou melhorar o que nisso, né? Então, você precisa ter um olhar muito crítico para você encontrar coisas que você possa melhorar. Então, eu acho que a aproximação com o associado em si. Exato. É isso que a gente fez. A aproximação com o associado, a aproximação com as mulheres. Até hoje você falou, Leila, nesse mundo, nesse universo masculino. Eu conto naquele livro lá, no meu livro, que desde muito nova eu consegui me relacionar com os meninos, eu chamo. Isso facilitou total a minha vida. Entendeu? Total. Porque eu não sou aquela mulher que fica com que fica, nada gosta, se incomoda com umas piadas. Não, eu encaro tudo natural. Então eu acho que o pensamento masculino é diferente do feminino. Eu sou muito capaz de entender isso, sempre fui, então isso abriu muitas portas para mim. Eu nunca tive e não tenho nenhuma aresta com nenhum cirurgião, nenhum. Pelo contrário, eu fiz grandes amigos dentro da cirurgia e na cirurgia ao vivo mais ainda, porque nós éramos 4 praticamente a fazer cirurgia ao vivo, era o Armando Crema, o Walter Nozel, o Marco Rey e eu. Nós éramos o que repetiam todas as cirurgias ao vivo durante muitos anos. E depois começaram a entrar outros. Mas assim, a gente tinha o mesmo espírito e eu nunca percebi que havia um olhar, uma crítica, uma coisa assim, a não ser em brincadeiras, por eu ser mulher, entendeu? Mas eu imagino que a senhora deve ter tido muito feedback
das mulheres. Então, eu ia falar isso, acabei desviando a história. Então, o que eu fiz durante esses 2 anos? Eu encontrei com muitas mulheres aqui nos corredores. Algumas me perguntaram como era ser assim e estar no meio dos homens. Eu falei, é normal, né? Como é isso? Você está lá no... Quantos congressos só estava eu lá em cima na mesa? Só estava eu na discussão, só estava eu na cirurgia ao vivo. Então eu passei, na verdade, nós temos aí, se a gente relembrar, nós temos aí 10 anos onde só tinha eu que operava catarata. 10 anos inteiros. Aí depois veio a Marilis, depois mais recente a Raquel. Então hoje tem muitas mulheres, né? Mas essas são as mulheres que aparecem. Tem várias mulheres que operam muito bem e eu tive a oportunidade de conversar com algumas que eu perguntei, mas por que então você não está no congresso? Ah, doutora, sabe como é que é lá no meu serviço, o doutor fulano, que é o chefe, ele não deixa, não sei o quê. Ainda tem isso, infelizmente tem. Eu falei, nossa, mas você ainda sofre esse tipo de coisa por você ser mulher? Doutora, isso é o dia a dia da gente. Aí eu de verdade, e a Larissa fala isso para mim, mãe, isso é verdade. Não acontece com você, mas é verdade. Nem só com você, nem só na medicina, nem só na oftalmologia. É o dia a dia da nossa sociedade. Betina, é porque eu não deixo. Eu não deixo. Eu não dou essa oportunidade. Então, acho que isso faz a diferença. Né? Eu tenho o meu espaço, eu coloco a minha opinião. A minha opinião, muitas vezes, eu não digo sempre, mas muitas vezes, precisa ser até melhor para poder ser igual. Você sabe disso. Mas eu não quero, assim, trazer isso para cá, me queixar de nada, porque... Não, na verdade, não é nem uma questão de queixa, é uma questão de inspiração mesmo. A senhora hoje é a liderança da classe. Eu não quero isso, porque eu acho que isso, eu não sofri isso, para mim está tudo normal, eu encaro tudo de bom humor, eu me dou com todos os meninos, são todos meus amigos e muito amigos. E a gente construiu, na verdade, a cirurgia de catarata juntos, né? O Jonathan Lake, não sei se foi na gestão do Durval ou do Walton, não sei, não lembro, ele fez aquele vídeo dos pioneiros da FACO, onde eu tô lá. Então, para mim é uma felicidade muito grande estar dentro dos pioneiros da facobrucificação no Brasil. Então, eu acho que isso por si só já é um reconhecimento. Eu acho que... E a quantidade de gente que a senhora vai trazer com essa liderança também? Eu espero que sim, eu espero que nesse momento que eu entro na sociedade como liderança, que eu esteja de verdade, do fundo do meu coração, eu quero estar abrindo um portão, sabe? Não é nem uma porta, é abrindo um portão para a entrada das mulheres, porque eu acho que as mulheres, elas têm uma característica diferente, não só por ser mulher, mas assim, o preciosismo, o detalhe, sabe? São muitas características da própria mulher que faz muita diferença na liderança, entendeu? Eu acho que se eu conseguir isso e não fazer uma gestão isolada, mas se eu conseguir trazer de fato as mulheres para dentro, eu já vou estar muito feliz. Tem alguma coisa que a senhora não conseguiu ainda? Olha, eu acho que a gente tem um ditado muito grande lá no interior, né? Não sei se aqui também tem isso, que eu penso que eu já consegui até mais que eu merecia, sabe? Então, é muito difícil você olhar isso aqui para todos os lados e dizer, nossa, eu é que estou agora no comando disso aqui. Demora um pouquinho, mas eu acho que não, acho que eu cheguei em muitos lugares. Quer deixar uma mensagem final? Eu quero deixar uma mensagem final para a Brascaris, para o associado da Brascaris, dizer que a gente vai fazer não só para as mulheres, mas principalmente para elas, dizer que a gente vai estar aqui aberto, a gente vai tentar fazer uma gestão onde a gente faça inclusão,
A gente vai fazer uma gestão onde a gente tenha o protagonismo de toda a diretoria e principalmente do associado nesse do Braskem Conecta. Quando eu digo protagonismo coletivo, eu digo que a gestão da Braskem, a diretoria da Braskem não é só o presidente. Eu fiz, não sei se você viu, eu fiz ali um stand de transição. Por que eu fiz esse stand de transição aqui hoje nesse congresso? Porque eu quero que as pessoas que trabalham e trabalham muito dentro de uma diretoria apareçam. Então eu pedi todas as fotos, são 60 pessoas, 60, entre comissões, comitês e etc, e muita coisa, conselho e etc, 60 pessoas. Então eu trouxe a carinha de todo mundo para aparecer ali, o que cada um faz, o que cada um representa, cada um fez um vídeo. E assim, para a pessoa, eu quero que a pessoa tenha orgulho e apareça que ela está fazendo pela sociedade. E não é a doutora Leila. É uma equipe muito grande que trabalha e que faz desse congresso, e não só do congresso, mas de toda a sociedade, ser isso aqui. Porque a sociedade ela não pode se resumir ao congresso. Ela tem que existir fora do congresso. E daí eu teria muita coisa mais para dizer, mas enfim... Acho que se a gente conseguir passar essa mensagem de que todos fazem parte e que todos devem se sentir parte, isso a gente já está fazendo muito. É isso. Muito obrigada, doutora Leila. Linda entrevista, inspiradora. Seja muito bem-vinda. Conte conosco, estaremos à sua disposição. Eu que agradeço, Betina. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho aqui na Oftalmologia em Foco. E aí eu vou dar uma sugestão. Eu acho que a gente poderia fazer um nome mais moderno e fazer, em vez de podcast Braskas, fazer Braskas Pod. Braskas Pod. Então é com essa sugestão que a gente encerra a temporada de podcasts do Braskas 2026, sabendo que no Braskas 2027 em Salvador, Salvador, é Braskas Pod. Até lá, pessoal.